Bom sábado. Queremos agradecer a presença de todos aqui e dos nossos irmãos que estão nos assistindo online. Sinta-se bem-vindo. Por algum motivo você não pôde estar conosco e nós estamos muito felizes de você estar acompanhando tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu desde criança, os meus 16 anos, né, quando eu entrei para conhecer a Igreja Adventista, me falavam assim, sábado, o dia da alegria. E eu não conseguia entender e mensurar. Quase 30 anos depois, eu consigo entender. E eu li esse texto e eu refleti sobre ele. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de tristeza em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu darei graças para o Senhor para todo sempre. Salmos 30, de 11 a 12. E realmente eu demorei para entender que o sábado é o dia de alegria. E eu percebo que eu acho que a maioria está trabalhando home office. Quando chega na quarta-feira de manhã, eu fico assim, falta 2 dias para o sábado. Uma alegria tremenda ver tanta gente bonita reunida, tanta gente buscando as bênçãos de Deus, orando por aqueles que precisam de alguma ajuda. Nós temos alguns recados rapidinho. Se você não reservou o seu lugar, entre no site da igreja do Tatuapé, reserve o seu lugar online. Hoje tem o Drive-Thru da Saudade. Então a criançada que não está podendo vir por restrições normativas do governo, a gente vai fazer um drive-thru especial hoje do Ministério Infantil e os Aventureiros. Então às 16 horas, vem aqui na igreja, vai ter um momento especial, uma lembrancinha, algumas surpresinhas para você. Então, para os nossos irmãos online, traga os seus filhos, participe aqui com a gente, ok? Bíblia Fácil, às quintas-feiras, e nos acompanhe nas redes sociais. Feliz sábado, igreja. Que igreja cheia, que bênção. Muito legal estar aqui com vocês. Primeira vez que eu passo a lição nesses moldes coronais aí, todo mundo afastado. A gente gosta de chegar sábado de manhã, culto e tal, falar, abraça quem está do lado e tudo mais. Não vai rolar. Dá um tchauzinho aí para quem está do lado, enfim. E tchauzinho para você que está assistindo a gente também. A gente vai começar agora uma rápida passagem sobre os assuntos que a lição dessa semana apresentou para a gente. E aí ela está, claro, em conformidade com todos os outros assuntos que a gente vem discutindo. Então, esse trimestre, ele está sendo, na escola sabatina, um trimestre muito desafiador, com assuntos desafiadores. Não são aqueles temas de Apocalipse e Atos que a gente vê, que é uma densa leitura. Na verdade, a lição desse trimestre propôs uma densa reflexão sobre a nossa religião prática. E a gente então vai ver hoje o título da lição, talvez um dos mais interessantes que eu achei no trimestre, é Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora. A gente vai ler 2 textos, eu separei alguns tópicos aqui para a gente rapidamente debater. Infelizmente, o microfone não vai passar, como era de costume, né? Mas, enfim, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Primeira coisa que deve ser falado, que eu percebi, que eu concluí em relação à lição dessa semana. Jesus Cristo, ele não deixou uma religião, uma cultura que é meramente recebedora de novos corações. Na verdade, Jesus Cristo, ele propõe uma religião que busca, uma religião que vai atrás. E só por aí, talvez ali no domingo, na segunda-feira, eu já fiquei pensando, primeiro, vamos lá, as instâncias, né, do que a gente chama de comunidade cristã hoje. Primeiro, o indivíduo. Quantas vezes, ou o quanto é o meu costume ir atrás, ao invés de me preparar para receber? A gente vai falar de santificação, de preparo, talvez lá para o último texto, o último verso, que a gente vai ler para concluir.
Mas primeiro eu tenho buscado novos corações. A Bíblia deixa claro que Deus dá para a gente, né, a seara, e a seara é grande, e onde a gente for buscar, vai ter gente pronta para receber a mensagem, né? E aí, as instâncias sociais e as aparências físicas ou não, as aparências políticas, muitas vezes nos impedem de acreditar que aquela pessoa não vai receber a mensagem por algum motivo, pela aparência, ou pelas ideias, ou pelo lugar que ela frequenta. Mas essa lição ela vai deixar clara, e a gente vai ler o texto principal de hoje, o texto básico de hoje, João 4, se você quiser ir abrindo, vai dizer exatamente o contrário, né? Jesus Cristo, eu não preciso dizer, ele, mais uma vez, discorrer muito sobre isso. Jesus Cristo, ele quebrava com as tradições completamente, as políticas, as religiosas, ele subverteu muitas coisas com a verdadeira religião, que eram práticas na religião que se humanamente pensava a religião verdadeira. E aí, então, vamos lá para João, capítulo 4, Jesus Cristo sendo aquele que busca, ensinando a gente a sermos aqueles que buscam e não só recebem. Vamos ler do verso 1 ao verso 30. Bastante coisa e a gente vai comentando no caminho. Jesus e a mulher de Samaria. Fiz aqui algumas notas. Se você quiser, tome nota aí também. E aí a gente vai lá, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, aí entre parênteses aí, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, e deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Primeira coisa aqui, se você vê lá o mapa do lugar de onde ele estava e para onde ele estava indo, não era necessário, né, geograficamente, que ele passasse por Samaria. Mas provavelmente ele acreditava ser necessário, porque ele sabia o que ele ia encontrar lá, né? Aí a gente continua aí no verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Essa fonte de Jacó é aquela lá, de fato, né, ficou bem marcada, onde ele cava o poço, né? Essa região é uma região onde provavelmente existiam, na época de Jacó, muitas fontes. Você sabe que, vamos imaginar, era tudo deserto, né? E aí ele cavou um poço ali, onde não era necessário, justamente para não ter que, né, arrumar confusão. Existiam muitas tribos em volta, e aí ele era um estrangeiro nessa ocasião. E essa passagem talvez seja a passagem onde mais exatamente a gente consiga pontuar onde Jesus esteve, né? Nessa fonte aqui, onde a mulher samaritana vai aparecer nos próximos versos. Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade, a mais ou menos 1 quilômetro dali, para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela fala mulher samaritana. Duas coisas, né, que não faziam sentido. Jesus, homem, judeu, fala com uma mulher samaritana. Você já se perguntou de onde que vem essa briga entre judeu e samaritano? Está anotado na Bíblia, lá em Esdras, capítulo 4, que é quando eles voltam do exílio, né, de Babilônia e tudo mais. E aí, quando eles voltam, eles se lembram, tudo deu errado porque a gente se misturou com quem não era judeu. Então, nessa ocasião, eles rechaçam completamente os que já aparecem como adversários, mas vão oferecendo ajuda. Então, os samaritanos, eles eram, né, misturados. Tinha muita gente que era israelita, de outras tribos que tinham sobrado, né? E aqui a gente já está chamando judeu. Então, eles rechaçam completamente, né, os samaritanos. Os samaritanos tinham um templo,
tinham o altar lá para o Deus de Israel também, mas eles não adoravam só o Deus de Israel. E assim, isso foi daqui mais ou menos uns 500 anos. Então, há 500 anos atrás, esses dois povos brigavam. E, assim, a briga era daquelas que não se suportavam para falar, para se olhar, para se cumprimentar. E Jesus quebrando completamente todos os paradigmas possíveis aqui nessa situação, né? Aí a gente vai para o verso 9. 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, com quem atirar, né, a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Agora a música do Daniel Lidick, né? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Para esse primeiro trecho, do verso 7 ao verso 15, eu anotei o seguinte: o despertamento de um desejo por algo melhor. Em 4 passos, mais ou menos, Jesus Cristo ele ensina como buscar o coração de alguém improvável. E tem várias maneiras de as pessoas à nossa volta serem improváveis a receber o evangelho aos nossos olhos. E aí Jesus, então, primeira coisa que ele faz, desperta um desejo por algo melhor. Ele entendeu o contexto. A mulher estava indo buscar água, então ele começa a falar sobre, né, ali, eu sou a água viva. E ele desperta, então, o interesse da mulher. No começo, parece que ela não estava entendendo nada. Está falando de água, mas você não tem nada, você não tem a bacia aí, não tem, né, nada para pegar água, você está falando para eu pegar água para você? Então, não vou te dar, né? E aí ele começa, né, aí a gente vai para o verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus, então, já foi sagaz em perguntar, né, e chama teu marido. Ele não estava mais preocupado com as regras da época, porque ele já tinha quebrado as regras da época, né, para chamar o marido. Ele já tinha começado a conversa com a mulher samaritana. Então ele pergunta já para desencadear aí intencionalmente, né, o que a gente vai ver desaguar aqui, verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, vós, judeus, né? Que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aqui, anotei do verso 16 ao 20, o despertamento de uma convicção da própria necessidade. Não é da gente que vai vir todo esse poder de chamar a atenção da pessoa, do contexto onde ela se encontra. Não é da gente tampouco, talvez muito menos, fazer com que a pessoa entenda a necessidade dela. Talvez seja o passo mais complicado humanamente falando. Mas para evangelizar, para ir buscar e não só receber, a gente tem que ter em mente muito bem todos esses 4 passos. E esse segundo passo, ele parece complicado, mas a gente segue aqui o mestre. Vamos ver como é que Jesus, né, desenrolava tudo isso. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora que vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, e eu que falo contigo. Aí
do 21 ao 26, aí, terceiro passo para um evangelismo de sucesso, Jesus ensinando aqui na prática. Eu anotei o chamado de uma decisão para reconhecer Jesus como Messias. Toda palavra intencional, quando você vai falar em evangelismo, essa palavra intencional, intencionalidade, é muito recorrente. E em cada estudo bíblico, em cada bom dia intencional no ponto de ônibus, em tudo, a gente tem que apresentar a Cristo. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. E para a mensagem ser cristocêntrica, a nossa vida tem que ser cristocêntrica. A meditação sobre a função de Cristo na terra, e a salvação de Cristo e o que Ele veio fazer por nós, tem que ser diária. Tem que ser de hora em hora, tem que ser de segundo em segundo. A gente tem que respirar para se preparar para isso, e não é fácil. E o próprio Cristo dando aqui a mensagem cristocêntrica sobre Ele mesmo, no caso aqui. A gente termina a leitura com os últimos 3 versos, 28, 29 e 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Aliás, a gente parou no 26, né? Aí agora o 27 ao 30. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. O problema não falou nem mulher samaritana. Só de estar falando com mulher já era o problema para os discípulos, né? Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí eu anotei o estímulo para uma ação adequada à decisão. Isso aqui é sintetizada toda a vida de missão. Então, primeiro, ele chama a atenção da mulher. Ele não chega falando uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o que ela conhecia. Ela estava no poço, ele foi falar sobre água. E ele se apresentou como a água viva. Segundo passo, ele apresenta o porquê de ela ter que mudar. Dentro do universo dela. Ele não podia falar de religião. A mulher não podia adorar, não podia aprender dentro da sinagoga. Ele não podia chegar lá com o livro de Isaías e explicar cada profecia. Então, o que ele faz? Ele cria uma ponte. E o cristianismo é a religião que cria pontes. E aí, desse próprio Cristo, a gente deve falar no terceiro passo. Toda a mensagem deve ser cristocêntrica. E no quarto passo, aí, como que em 5 minutos ele evangeliza uma mulher. E quantas pessoas nesse semestre a gente trouxe ao batismo, né? Em 5 minutos, parece aqui no texto, a mulher entende a necessidade dela, entende quem é Jesus e o que ele veio fazer, e já sai para pregar, né? Então, ele estimula ao que se deve ser feito nesse primeiro contato. E aí agora, para encerrar, claro que tem outros textos interessantes, tinha Mateus 15... e Marcos 14, falando sobre outras mulheres também. A gente vai lá para 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Vai abrindo comigo aí, é importante que você acompanhe comigo a leitura. Pedro 3, verso 15. E verso 16 também é legal. E diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos começar do final para o começo, né? Ele estava preocupado porque assim, ele estava falando e ensinando uma filosofia, uma religião nova e que parecia loucura, né, ao cidadão comum da época. Então muita gente difamava, com certeza. Muita gente queria agora e depois apontar inconsistências, né, na filosofia cristã, na ideia de Cristo, na ideia de um homem da Galileia, né, de Nazaré, ser o Salvador.
E aí, então, ele fala, e logo, né, já prepara o pessoal para quem ele está, Pedro aqui, para quem ele está pregando, escrevendo a carta. Ele fala, se santifique e se prepare. Você não se prepara para coisa trivial, você não se prepara para coisa fácil. Ele está falando para se santificar e para se preparar, porque talvez essa seja a missão mais difícil do mundo. E esse negócio de se santificar quer dizer que não vem de nós. Não é uma coisa que a gente pode buscar no nosso próprio intelecto e no nosso próprio entendimento. E na nossa pretensa habilidade de converter e de conversar e de falar bem. Não se trata disso tudo. Não se trata de ser extrovertido. A gente pode parecer que o ministério pessoal, o ministério do evangelismo, o ministério da pregação, seja só para aqueles que são extrovertidos, mas a Bíblia não diz isso. O ministério é para todos. E esses 4 passos que Jesus ensina aqui, nessa breve história do capítulo 4, né, de João, ele ensina que o ministério é para todos exercerem e para todos receberem. Então, que a gente possa pensar, se preparar e se santificar. E aí, essa é a conclusão, talvez, da lição dessa semana, que a gente possa se preparar para uma missão que Ele nos deu, mas não vem de nós. Uma missão que, por nós mesmos, nós não estamos preparados e não temos a habilidade necessária para cumprir. Amém? Vamos fazer oração? Senhor Deus, nosso Pai, a gente te agradece mais uma vez pela oportunidade de ter aberto aqui a Tua Palavra e ter visto dos Seus exemplos na raiz, Pai, lá atrás. Que o Senhor possa abençoar o nosso culto, que ele seja de ir buscar as pessoas, não simplesmente receber as pessoas. Que o Senhor possa abençoar a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor possa nos santificar, Pai, e nos preparar para aquilo que vem pela frente. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E é um privilégio para mim poder entrar neste tanque hoje, e para a gente, não importa o clima lá fora, o que importa é o clima do céu. E é uma alegria para mim estar com a Vânia aqui hoje. Começou a estudar a Bíblia já faz um tempo, participamos juntos de uma classe bíblica este ano, tem acompanhado a tudo, e recentemente ela tomou uma decisão, que é entrar aqui e assumir seu relacionamento publicamente com Jesus, dando testemunho público de sua fé, e por isso nós louvamos a Deus e o céu está em festa. Mas o Micael está aqui acompanhando, e ele tem uma tarefa que é filmar, e ele é uma das pessoas que você me falou que quer trazer para Jesus, e é um jovem candidato ao batismo. Eu queria dizer para o Micael que ele ficasse em pé, e você pode filmar em pé, Micael. Fique em pé, para você acompanhar de perto a sua mãe, que logo vai ser sua irmã em Cristo. Com muita emoção, conforme está escrito aqui na camisa que você veste hoje, para o seu renascimento em Cristo, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para perdão dos seus pecados, todos os seus pecados, para que você seja uma cidadã do céu. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sara Freu aqui do meu lado, e eu sei que algumas pessoas queridas também acompanhando à distância. Conversei há poucos dias com o marido dela, e a alegria de seu lar poder ser restaurado e ser colocado aos pés do Salvador. Sara, diante dessas pessoas aqui, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Aceito.
você deseja fazer da Bíblia sua única regra de fé e prática e se tornar também membro dessa igreja, dedicando-se com seus dons e talentos a servir a Cristo? Sim. E deseja ser batizada hoje para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim. Seguindo o desejo do seu coração, em acordo com a ordem do Mestre, para que seus pecados sejam apagados, você tenha um recomeço, para que nunca mais você se desvie do lado de Cristo, até que você esteja fisicamente reunida com Ele, quando Cristo voltar para nos buscar. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é para minha alegria que eu posso estar aqui hoje, tendo ao meu lado aqui a Natália e o Emerson. Este casal que eu conheci não faz tanto tempo, mas ele já era conhecido de alguns aqui da igreja, do pequeno grupo, porque assim como cada um dos que passam aqui, há sempre alguém que se torna o pai da fé, e que ministra os estudos bíblicos, e que vai guiando, e que se torna um amigo mais chegado que o irmão. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atender. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-los. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Vocês aceitam isso que foi dito na música e fazer de Jesus o Senhor da vida de vocês? Com certeza. Desejam fazer da Bíblia a única regra de fé e prática para a vida de vocês? Sim. Vocês desejam servir a Jesus Cristo com o seu tempo, seus dons e talentos? Sim. A igreja não diz amém? Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui
e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-los. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Natália, a emoção é grande, ela é real, mas ela não é longe da razão. E a razão de você estar aqui é você crer em Cristo, que você ama Cristo, e agora você entrega a sua vida a Ele. E por isso, para a remissão dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que você se torne uma serva do Senhor, em resposta ao desejo do seu coração, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Emerson, aqui você recomeça sua vida por todo sempre para ser um servo de Deus. E por isso, como você deseja assumir esse compromisso com Jesus, para dar testemunho público de sua fé, para você mostrar ao mundo e ao universo de que lado você está nesse grande conflito que vivemos. É uma alegria para mim, em resposta ao desejo do seu coração, e como ministro do Evangelho, para que seu nome também seja escrito no livro da vida e seus pecados sejam perdoados. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você está aí na sua casa, onde você estiver, para juntos adorarmos e louvarmos o nosso Deus. Outro dia eu recebi uma mensagem de um amigo e ele estava agradecendo porque ele disse que eu e uma outra pessoa que era da igreja do Tatuapé tínhamos sido uma inspiração para ele na faculdade que ele tinha decidido fazer. E eu fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz e fiquei muito surpresa. Porque eu não sabia que, de alguma forma, eu tinha sido... Ele usou a palavra inspiração. E eu me senti muito feliz e também senti um privilégio e senti a responsabilidade que eu tive, sem saber, de ter influenciado alguém para escolher a profissão da vida dele. Nós somos filhos de Deus. E eu me peguei a semana pensando sobre isso. Ensaiando as músicas que íamos cantar hoje, fiquei pensando na responsabilidade que nós temos, no privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. E como é que as pessoas olham isso em nós? Como é que esse privilégio a gente está usando para, de alguma maneira, incentivar, de alguma maneira, sermos imitadores de Deus, porque é isso que Paulo diz. Na carta que ele escreveu aos Coríntios, ele disse, sejam
imitadores de Deus como eu sou. A gente vai cantar sobre isso, sobre o privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. E que, de alguma maneira, esses louvores, essas melodias que nós vamos cantar, elas nos acompanhem hoje, aqui, para o nosso louvor, para a nossa semana, para a nossa vida. De que é um privilégio, mas também uma responsabilidade, que a gente consiga se entregar a cada dia para que as pessoas vejam em nós aquilo que nós somos, filhos de Deus. Vamos então louvar a esse Deus? Possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou compartilhar, quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Sou filho de Deus, por isso sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou compartilhar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Algo em nós nos torna diferentes, algo muito especial. A presença do Senhor em nossas vidas, privilégio para nós. Com Ele não nos falta nada, pois Ele tudo proverá. De alegria enche o coração, com Ele nunca estamos sós. Se por acaso eu tenho sede, da sua água eu beberei e me saciarei. Se meu corpo sente fome, da sua palavra me alimentarei. Pois não desampara aqueles que são seus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Se alguém me perguntar por que eu sou tão confiante, com muita alegria eu vou falar. Sou filho de Deus, por isso sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou compartilhar, quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Sou filho de Deus, por isso sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou compartilhar, quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Eu tenho sede, da sua água eu beberei e me saciarei. Se o meu corpo sente fome, da sua palavra me alimentarei. Pois não desampara aqueles que são seus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Se alguém me perguntar por que eu sou tão confiante, com muita alegria eu vou falar. Sou filho de Deus, por isso sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou compartilhar, quem perto de mim chega,
todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Você que já não tem mais o seu aqui. Nós estamos no último sábado do mês de agosto, mês dos pais. E como é bom saber que a gente tem um. Eu ligo para minha mãe às vezes, ela tem 77 anos, mora sozinha no apartamento dela, e eu falo assim, ei mãe, tá sozinha? Ela, não, estou com meu pai e com meu irmão. Não tem como se sentir sozinho, não tem como não glorificar um Deus que quando eu tenho sede, que a gente acabou de cantar, sacia a minha sede. Se eu tenho fome, Ele sacia a minha fome. Não tem como ficar sem agradecer a esse Deus que faz isso tudo por nós. Esse Deus que nos preenche. E aí é contagiante, não tem como, se a gente tem esse Jesus, esse Deus dentro de nós, esse Pai que nos cuida, a gente ficar quietinho, sem falar isso para alguém. Sem ser grato por um Pai tão amoroso. E hoje, nesse momento, é o nosso momento de gratidão. Uma forma da gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Também são os dízimos e as nossas ofertas. É um jeito da gente contagiar outras pessoas, através de missionários, através da nossa igreja, através de recursos, que outras pessoas conheçam esse Pai que abraça, esse Pai que sacia, que mata a fome. Nesse momento nós vamos ter essa oportunidade. Você que está em casa também tem essa oportunidade de devolver os seus dízimos e ofertar a Jesus. Também através do aplicativo 7Me, da conta bancária da igreja. Se você tiver alguma dúvida, se você fizer o seu depósito, passa o comprovante do seu depósito no nosso e-mail, que está aí na tela. E também nós temos o WhatsApp para tirar suas dúvidas. Nesse momento que nós vamos cantar, antes de tudo, além de entregar a nossa alegria, nós também podemos entregar a nossa vida a Jesus, porque é assim que a gente adora. É assim que a gente pode adorar, entregando a nossa vida, não só os nossos recursos para Deus. Enquanto a gente canta, se você tiver um desejo no seu coração de demonstrar esse ato de gratidão, aqui os diáconos vão passar. E você que está em casa, pode usar os recursos da internet que a gente acabou de te passar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre
seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por a sua misericórdia na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado os recursos para sobreviver, mas também, de alguma forma, de te devolver em forma de gratidão, em forma da nossa alegria, que a gente possa fazer as pessoas entenderem o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor é Pai e o quanto o Senhor quer saciar a nossa fome, a nossa sede. Que esses recursos possam chegar aonde devem chegar, para que mais pessoas possam conhecer do seu amor e receber esse abraço de Pai. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui em busca de tua luz, para
Estou aqui sem nada pra te pedir, só quero com minha voz glorificar teu nome, que meu canto suba em oração para ti, ó Pai, que o Senhor se agrade, sim, preciso te louvar, eu amo te louvar, em tua presença estar e sempre te adorar. Levanto minhas mãos, te dou meu coração. Aqui estou, Senhor, preciso ouvir de ti. Estou aqui sem nada pra te pedir, só quero com minha voz glorificar